Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 679, ao infinito e além. Muito bom dia, é um prazer estar sempre em sua companhia. O Teoria de Tudo, que tem o apoio de Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, junto com você também, trazendo amigos queridos aqui, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, e também, é claro, a Mecânica Tecnicar junto conosco. Ainda temos a Livraria Mercado de Ideias e toda essa turma querida que faz parte aí do nosso escopo de amigos, né, de clientes, de pessoas que fazem parte aqui do Teoria de Tudo. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025, 10 horas 6 minutos, é a hora oficial do Brasil. O Teoria de Tudo segue com a nossa vontade de trazer para você conteúdos, né, importantes para a sociedade, imperecíveis e conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa realidade. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre um tema bem interessante também, de espiritualidade, de comunidade, de sociedade. Lembrando a você que nós estamos no Facebook de Sabe Caxias, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e por toda a plataforma, né, no WhatsApp, no X, você encontra os cortes e recortes aqui da nossa parceria, da nossa positividade e da nossa proposta de levar o jornalismo saudável, partindo aqui da Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, educação que transforma. Estamos aqui no 5º andar do Polo de São Pelegrino, transmitindo para você. Quero dizer também para você que estiver nos escutando no futuro, que nós vamos a alguns destaques, então, no Brasil e no mundo, para que depois você saiba, né, mais ou menos o que está rolando. Descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial paralisa a maior estação de trem de Paris. Veja como o mal, né, fica plantado na terra todo esse tempo, né? Defesa de ex-ministro da Justiça Anderson Torres classifica a denúncia de 8 de janeiro como obra de ficção e questiona julgamento no Supremo. Em disputa com a ex-senadora Heloísa Helena, ministra Marina Silva lança candidata à presidência da rede. Internado há 3 semanas, Papa Francisco tem noite tranquila no hospital. Trump recua novamente e adia tarifas sobre o México até 2 de abril. E começa, né, em Caxias do Sul, a partir das 2 horas da tarde, hoje a festa das colheitas. Enfim, você está assistindo o Teoria de Tudo. Muito obrigado a você. Nós vamos falar, depois do breve intervalo, com o Caio Cadorim, empresário, que está aqui comigo e voluntário também, da primeira semana de História da Família. A Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está promovendo, junto, né, com o Family Search, esta primeira semana. Em instantes nós já vamos falar sobre isso aqui no Teoria de Tudo. Vamos a um rápido intervalo da vinheta e a gente volta com o Caio. Aí fique com a gente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Dar seu corpo é mais que comer. É uma experiência.
Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo para falar, sim, agora, né, com o Caio Cadorim. Deixa eu botar ele na tela aqui para que a gente converse, né, sobre esse tema que sempre é importante: espiritualidade, família, fé, sociedade, né? Caio, que prazer, muito obrigado por estar aqui no Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, Miguel, muito obrigado por essa oportunidade e principalmente, como tu mesmo mencionas, falar de valores, né? Que lamentavelmente muitas e muitas vezes não são tão mais bem defendidos assim e precisam ser trabalhados, defendidos e mensurados e informados, coisas básicas e simples que nós vivemos lá atrás, né? E como faz falta, como fazem falta, mesmo sendo coisa simples, básico, um detalhe, né, de uma decisão errada, todos os momentos da vida, falta de espiritualidade, né? Eu gostaria que tu falasse, Caio, um pouco sobre isso, sobre o evento também, nós temos tempo para falar, mas primeiro eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a igreja. Né? Okay. Vocês são cristãos, a igreja, né, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também é conhecida como Mormons, né? Exatamente. Bom, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está em Caxias desde a década de 70, né? Provavelmente 1968, 67, 68 foi o primeiro evento que nós tivemos aqui, e está a nossa principal sede hoje. Nós temos 4 capelas em Caxias do Sul. A nossa principal capela fica atrás do Zafari da Prefeitura, ali na rua Carlos Gessen, número 1310. E é um local aberto à comunidade, não só para eventos de espiritualidade, mas nós temos ali também uma quadra, que eventualmente nós temos esportes e se joga. Uhum. Então é aberto. Quem quiser participar pode vir, pode estar conosco. Uhum. Existem muitas igrejas cristãs. O que diferencia, né, qual a abordagem cristã que o Mormon tem? Um pouquinho da questão filosófica mesmo, né, da abordagem religiosa. Ótimo. O principal de tudo para nós é a família. A família é a base de tudo. E nós entendemos, nós acreditamos que as famílias podem ser eternas. Sim. Então, acho que a nossa base principal é a família. E o relacionamento familiar como um todo, baseado na convivência de princípios, de ordenanças, como a gente mesmo deduz, né? E que, de uma certa forma, nos levarão de volta à presença de Deus um dia. Sempre lembrando os ensinamentos de Jesus, seguindo... Sempre. Nós acreditamos ser a Bíblia, a palavra de Deus e um testamento de Jesus Cristo, mas nós entendemos também que o livro de Mormon
é um complemento. Ele não é maior, ele não é menor, mas ele é um complemento. Ele é outro testamento de Jesus Cristo. E a história do livro de Mórmon é uma história muito bonita, a história de uma família que saiu de Jerusalém, guiada por Deus, e veio povoar as Américas. Isso, estou te falando de 500, 600 anos antes de Jesus Cristo. E aí nós temos toda a história. Então, a própria leitura do livro de Mórmon, para quem quiser pode nos solicitar gratuitamente, a gente pode ceder, ela historicamente é muito bonita, só os atos históricos, a conta da história é muito bonita, como se deu essa família, Leí, Sara, Lamã, Lemuel, Sam, Nefe, com todos os seus filhos, descendentes, como eles vieram, o que eles vieram fazer aqui na América, né? E eles tinham um objetivo 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Jesus Cristo. O livro de Mórmon, ele é a história dessa família que sai de Jerusalém, guiada por Deus, e ele vem para as Américas. E aí eles povoam as Américas, e há relato, então, de uma divisão de dois povos, os Lamanitas e os Nefitas. Nesse momento, entre Lamanitas e Nefitas, começam guerras e batalhas, em que um povo sucumbe o outro, né? Extermina o outro. E essa guerra, essa batalha, se termina 400 anos depois de Cristo. O que mais chama atenção, Miguel, e acho que é extremamente importante relatar aqui, são que os fatos que nós vemos no Novo Testamento, do nascimento de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo, também são evidenciados e relatados no livro de Mórmon. Então, são apenas para curiosidade, né? Eu acho importante despertar essa curiosidade, né? No sentido de levar aos valores cristãos de uma maneira mais clara. E como eles são trabalhados hoje, considerando todo esse tempo, considerando as mudanças tecnológicas, muitas vezes, né, a dissolução das famílias com uma certa facilidade, enfim. Bom, atualmente a igreja trabalha muito forte durante muito tempo, né? Vamos lá. Durante muito tempo, eu acredito que talvez mais de 100 anos atrás, a igreja vem investindo muitos recursos em cima de dados que permitem este resgate da família como um todo. De que forma, de que jeito? A igreja contratou pelo mundo inteiro fotógrafos que fossem em paróquias, em cartórios, onde tivesse registros de casamentos, batizados, óbitos, todo tipo de registro civil, vamos chamar assim, né? Nascimento, crisma, todos os tipos de registro, fosse fotografado. Isso, até um tempo atrás, estava vamos chamar assim, qualquer pessoa, as pessoas não podiam consultar, porque estava isso dentro dos CHF, Centro de História da Família da Igreja. Então a gente tinha que solicitar um microfilme para Salt Lake mandava esse microfilme, ficava em posse minha como membro da igreja durante 30 dias e eu podia pesquisar. Com o passar do tempo, evoluiu-se essa questão. E a igreja pegou todos esses arquivos e jogou para dentro de um arquivo só, que um robô, vamos chamar assim, uma inteligência artificial, leu todos esses arquivos, isso vem se atualizando dia a dia, semana a semana, que é um site do Family Search. Family Search é um site da igreja, gratuito, e todas as pessoas podem ter a sua conta gratuitamente para fazer pesquisas, consultar documentos, consultar vários registros de nascimento, casamento, crisma, batizados, óbitos, estão ali. Vocês têm também todos os sacramentos cristãos? Sim, sim, normal. Só voltando um pouco, as nossas reuniões, nós temos hoje em Caxias, são 6 unidades, né? Nós temos uma na Rio Branco, perto do aeroporto, essa no centro, outra na Moreira César, outra lá em cima, perto do antigo Chateau Lacave. Nossas reuniões são todas elas dominicais, na parte da manhã, e o que nós pregamos principalmente são 2 reuniões de mais ou menos 1 hora cada reunião. A primeira é uma reunião sacramental, como a gente chama, onde é abençoado o pão e a água, representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e é compartilhado com todas as pessoas. Fora isso, nós temos discursos e aulas,
tanto para homens, mulheres, jovens e crianças, de uma forma separada ou coletivamente, e é ensinado principalmente sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez por cada um de nós, sobre valores, tradições, base familiar. Legal. Caio, e conta um pouquinho do teu encontro, né, com a igreja. Né? Depois a gente vai falar do evento aqui, Tá bom. mas porque eu acho que muita gente está perdido ainda na direção do nada. Eu digo assim, às vezes os jovens estão por aí sem valores ou por rebeldia, não que os pais não ofereçam. Mas quando aperta, sabem para onde correr. Né? Como é que foi para ti esse encontro com Jesus? Vamos lá. Eu acho extremamente importante essa tua pergunta, porque ela vem de encontro com uma pergunta que cada um de nós se faz um momento na vida. Claro. Por que eu estou aqui? Exato. Para onde eu vou? Uhum. E qual o propósito da vida? É. Essas três perguntas, muitas e muitas vezes, permitem que as pessoas vivam bagunças nas suas vidas e não tenham norte, não tenham direção. Uhum. Então, como a gente sempre brinca, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar é lugar. Então, se você tem um rumo, se você tem uma direção, se você tem um propósito, tudo fica mais fácil, Miguel. Então, é justamente isso que aconteceu comigo. Eu, durante muitos momentos na minha vida, eu não sabia para onde eu ia. Sim. E eu fui, sincero e honestamente, sendo guiado e orientado por próprio Deus, no meu entendimento. E ele me mandava os convites, pessoas me cerceando, me cercando, para que eu pudesse me aproximar da igreja. E isso foi um momento em que eu me encontrei. E aí, quando eu me converti há mais de 30 anos atrás, eu me converti e eu me encontrei, honestamente me encontrei dentro de um ato que eu considerava quase que como perdido naquela ocasião. Eu hoje, dentro desse mundo que nós estamos vivendo hoje, viver sem os valores que eu acredito e defendo, eu acho que seria muito desafiador, muito mais desafiador para mim pessoalmente. Uhum. Principalmente pelo fato de que a gente estaria perdido, estaria iludido com algumas questões, estaria talvez desesperado para outras coisas. Sim. E assim eu tenho paz, ao contrário disso, eu tenho paz, apesar dos desafios da vida, apesar das dificuldades, mas eu tenho paz, eu tenho alegria, sim, eu tenho uma família e eu tenho valores que me defendem, que me acalmam, que me tranquilizam e que me permitem ir adiante. Legal. Eu recebi uma vez, há muitos anos atrás, 2 jovens mormons. Ótimo. Que jantaram com a gente e contaram um pouco da história. Ainda é assim? O pessoal eram americanos, eles sim, estavam estagiando aqui na região. Sim, nós chamamos eles de missionários. São sim, missionários de tempo integral, que eles abrem mão de 2 anos da sua vida para ir pregar o evangelho, né? Para ir trabalhar de uma forma, fazer proselitismo, essa é a palavra correta. Uhum. E dentro deste compartilhar o evangelho, de falar de Jesus Cristo, falar do livro de Mórmon, contar especificamente essas coisas, eles ficam 2 anos longe da família, longe de namoradas, longe de tudo. Eles têm uma vida extremamente dedicada ao evangelho, compartilhando essas coisas, esses valores com as pessoas, com as famílias, e convidando todos a virem a Cristo. Que legal. Pelo mundo. Pelo mundo inteiro. Nós já tivemos pessoas, nós já tivemos caxienses daqui, membros da igreja, que foram servir missão no Japão, para ter uma ideia. Olha. Sim. Tivemos já em todas as partes do mundo já, felizmente. Falaste em 5 templos, é grande a comunidade. Nós temos, na verdade, para nós, são 5 capelas, né? Capela. Uhum. Nós temos uma diferença. As capelas são frequentadas por qualquer pessoa e nós temos, além das capelas, nós temos o templo. Uhum. Lá em Porto Alegre, um templo que somente os membros da igreja frequentam. Ah, entendi. Caio, e aí, dentro dessa ideia cristã, também do livro de Mórmon, desta necessidade, não é, de se dar acesso à história e valores, estás organizando um evento, né, me trazendo aqui também
né, a essa ideia, que é a primeira semana de história da família. Como é que surgiu a ideia? Conta um pouco disso para a gente, por favor. Vamos lá. Como eu falei um pouco antes, especificamente dentro do Family Search, que é um programa, que é um site da igreja, e que ele tem todo um banco de dados imenso, gigantesco, existem acessos restritos, vamos chamar assim, direitos autorais. Então, nós temos arquivos que nós não podemos compartilhar. Sim. Não podemos compartilhar publicamente. Mas o que nós criamos aqui é um evento para que a comunidade saiba que nós temos esse arquivo aqui em Caxias. Acesso a esses arquivos aqui em Caxias, ali na nossa capela, ali perto da prefeitura. Por quê? Porque nós temos ali 4 computadores que estão conectados direto com o Salt Lake e que é uma rede exclusiva e fechada, ela não é aberta. Sim. Então, dentro desses arquivos que estão limitados, você, eu, qualquer pessoa da comunidade pode vir e consultar. Basta acessar e vir. Então, nós fizemos toda uma reforma do que a gente chama hoje de CFS, Centro do Family Search. Estamos reabrindo ele agora do dia 18 ao dia 23, à comunidade. Então, por isso, nós criamos uma semana inteira de atividade, onde nós vamos usar os missionários de tempo integral para convidar as pessoas a conhecer o Centro do Family Search. E ali, então, saber o que nós fazemos, porque nós trabalhamos tanto com a história da família. Durante terça a sexta-feira vai ser a partir das 18 horas, até provavelmente 21 horas. Quem quiser, vem nos visitar ali. Nós vamos estar fazendo uma espécie de pequena demonstração também nas praças, na Praça Central ali, na Praça Dante, e aí convidando as pessoas. E, ao mesmo tempo, estaremos com pessoas especialistas lá recebendo as pessoas. No sábado, para quem quiser e tiver dúvida e não tem acesso a computador, internet, essas coisas, nós estaremos ajudando, auxiliando as pessoas a criar sua conta e a pesquisar a sua história da família. E no domingo de tarde nós teremos um serão aberto com genealogistas, historiadores, a presença de autoridades. Para essa atividade foi convidado 6 prefeituras da região como um todo. Estará conosco, já confirmado, o professor Anthony, do Instituto Memória Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Estará conosco também o Acervo Público Histórico Municipal de Caxias do Sul e muitas outras autoridades. Luiz Antônio Alves, um historiador, genealogista, vai estar falando conosco neste dia. Para nós será um marco no nosso entendimento para a história da família. Esse é o nosso propósito, não é divulgar a igreja, não, nós queremos abrir as portas para receber a comunidade, para que venha pesquisar a sua história da família. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, quando se fala a história da família, qualquer família, não precisa... Qualquer família. Isso é legal. Minha família, os Brambilas vieram lá e tal... Qualquer família. Os Viganosos, os Cadaelis, exatamente, qualquer família. Portugueses. Então, justamente, é um processo, é uma coisa assim que não é cobrada. Por exemplo, assim, durante essas minhas indas e vindas, Caio, por que tu não convida o pessoal que faz cidadania italiana ou dupla cidadania? Não, porque não é esse o propósito. O nosso propósito é abrir as portas para que as pessoas venham gratuitamente nos conhecer e fazer as suas pesquisas. Que legal. Não é nada cobrado, não tem intuito nenhum comercial e não temos aqui vínculo com algum tipo de instituição, isso ou aquilo. Não, muito pelo contrário. Nós queremos divulgar isso para que as pessoas pesquisem as suas famílias e oriente os seus que estão vindo, né, seus filhos, seus netos, a valorizar a família. Vamos então, para deixar o pessoal bem informado, dar uma rede social, um endereço, um local para mais informações sobre o evento, por gentileza, Caio. Pelo Instagram nós temos Estaca Caxias do Sul, tá? O endereço é a Rua Carlos Gessen, número 1310, no centro, é atrás do Zafari da prefeitura, naquela ruazinha que sai na frente da prefeitura ali.
E o nosso evento vai ser no dia 18 até o dia 21, durante a noite, das 6 às 9h30 da noite. No sábado, a partir das 4 horas, dia 22, e no dia 23 também, a partir das 4 horas da tarde. Todos são bem-vindos, não importa a religião, não importa credo, não importa classe social, não importa nada. As portas estarão abertas para receber todas as pessoas. Que legal, parabéns, viu? Imagina, nós que agradecemos a oportunidade, Miguel, por nos permitir esse canal, esse acesso, porque a teoria de tudo também não pode ter restrições, não pode ter de forma nenhuma nenhum tipo de cerceamento, vamos chamar assim, né? Exatamente, né? Estamos aqui unidos em busca da razão perdida e também, não é, de valores que foram, né, se perdendo ao longo do tempo. Por isso mesmo, todos os assuntos aqui estão abertos. Eu conversei com o Caio Cadorim, empresário voluntário, né, da Igreja Mormon aqui de Caxias do Sul. Eu vou falar Mormon, que é mais conhecido, né? Que convida você para esse evento. Caio, até a próxima, sucesso, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Legal, estamos apresentando Teoria de Tudo. Imediatamente eu vou colocar na tela para você uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Conversei com ele sobre vários assuntos, sobre essa questão da polaridade política, sobre outras questões também, os desafios, o legado, a emergência climática. O deputado Pepe Vargas atendeu gentilmente o Teoria de Tudo. Coloco ele na tela aqui para que você desfrute também dessa conversa importante. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. O outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Sabe Caxias News para um recorte do Teoria de Tudo, importante momento político que trazemos aqui para a nossa audiência e também, é claro, no LinkedIn, no Instagram e nos programas, na programação do Teoria de Tudo. A pauta hoje é com o presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-ministro, uma das lideranças políticas mais importantes na atuação política no Brasil, no momento, um dos líderes mais importantes da esquerda no nosso país e que está num cargo também, não é de destaque, o caxiense aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha. Eu vou trazer ele para a tela aqui para conversar mais uma vez conosco no Teoria de Tudo. Presidente, prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Miguel, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo Teoria de Tudo. É um prazer falar contigo novamente. Obrigado, presidente. Vou me referenciar assim, né, o deputado Pepe Vargas, que também circula aqui pela cidade. Presidente, dentro dessa nova função, primeiramente, não é a pergunta óbvia, são os desafios, mas para contextualizar um pouquinho, o senhor hoje está no centro do debate político, no papel de presidente de uma das mais importantes assembleias que nós temos no Brasil, Rio Grande do Sul, que tem tradição política. O senhor é do tempo que o debate político era saudável, não é? Eu me lembro aqui das eleições para prefeito, havia disputa, mas havia paz, né, no diálogo, enfim. E hoje o desafio de ser um mediador no meio desse fogo cruzado, qual é o desafio, presidente? Eu acho que essa questão que tu levanta, de fato, ela é relevante, porque a democracia implica justamente mediar, né, as diferenças. Há consensos, como em tudo na vida, há consensos, mas também há diferenças. E num regime democrático, quem define as diferenças, qual a proposta que vai ser aplicada, implementada, em primeiro lugar, é a soberania popular, que elege os governos e elege os parlamentares, né? Elege o poder executivo e elege o poder legislativo. Em segundo lugar, conformado o poder legislativo, como é o caso específico, né? Como presidente da Assembleia Legislativa do Estado, eu não estou falando do poder executivo estadual, estou falando do poder legislativo estadual. Ele não é um poder que tem uma visão só.
No executivo tem uma visão só, uma visão programática só. No legislativo não, existem várias visões programáticas. Via de regra, vários candidatos e partidos disputam a eleição para o governo e também apresentam candidatos para a Assembleia Legislativa ou para o Congresso Nacional, se for o caso da Presidência da República, ou da Câmara de Vereadores, se for o caso de um município, né, na eleição do prefeito e Câmara de Vereadores. Então, o poder legislativo, ele é mais plural, ele tem várias forças políticas. Quem decide, quando há uma diferença, é o plenário de cada casa legislativa. Então, o plenário da Assembleia Legislativa, ele é um plenário que é soberano para decidir. Ele que decide quando tem uma divergência. Cabe ao presidente mediar esse debate. Mas aqui na Assembleia, Miguel, nós temos um ambiente muito saudável, muito civilizado. Essas coisas que a gente tem assistido quando liga a TV da Câmara dos Deputados, aqui quem assiste a TV da Assembleia Legislativa, seja no plenário, seja em audiências públicas e reuniões de comissões, aquelas cenas que mostram deputados batendo boca, um ofendendo o outro, um querendo fazer lacração em cima do outro. Outro dia assisti uma cena horrível. Eu já fui deputado federal por 3 mandatos e nunca tinha visto acontecer algo parecido assim, né? Uma deputada na tribuna, uma deputada presidindo a sessão, isso lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, e 10, 15 deputados ali embaixo da tribuna, fazendo como se fosse, eu não vou chamar de assembleia, porque seria uma ofensa a qualquer assembleia, né? Mas eles lá embaixo, vaiando, impedindo que a deputada pudesse falar, a deputada que estava presidindo pedindo que ele se comportasse, os camaradas xingavam a presidente. Uma vergonha. Quase é vergonhoso. Isso aqui na Assembleia Legislativa não existe. Tem todas as forças políticas, de esquerda, de direita, de extrema-direita, de centro, enfim, tem todas as forças políticas aqui representadas. Mas aqui nós temos um ambiente de respeito, né? Um deputado de extrema-direita debate com um deputado de esquerda num clima respeitoso, cada um defendendo as suas ideias. Então, eu quero ressaltar aqui esse clima de civilidade, como é o normal, né? Como é o normal. Eu tive agora, inclusive, Miguel, nesse último final de semana, teve a posse do presidente eleito do Uruguai, né? O presidente Yamandu Orsi, da Frente Ampla, venceu as eleições e tomou a posse no dia 1º de março. Nós recebemos o convite, né, para estar lá, e estive lá. O que aconteceu lá? O candidato da direita tradicional, vamos chamar assim, né, do partido, da coalizão do Partido Branco, do Partido Colorado, eles perderam a eleição. Mas o presidente que perdeu a eleição estava na cerimônia, que era em praça pública, inclusive, não era nem dentro do Palácio do Congresso deles. Sim. Né? Era na praça pública, na principal praça, lá no centro de Montevidéu. Ele esteve presente, pegou a faixa presidencial, tirou do seu peito a faixa presidencial, passou ao presidente eleito, que é seu adversário político, né? Mas os dois num clima muito respeitoso. Né? Isso é o normal da democracia. Né? Isso que eu estou falando aqui, como funciona a Assembleia, com clima de respeito, isso é o normal da democracia. O que é anormal é o desrespeito, não reconhecer o outro como legítimo, mesmo que tenha visões diferentes. E cabe ao povo sempre tomar a decisão final, elegendo quem vai governar, quem vai estar nas Assembleias Legislativas, no Congresso, etc. Eu acho que é importantíssimo citar isso como parâmetro para a população que está encharcada, não é, de fake news, deputado, presidente. Já dentro dessa ideia aí, né, de regular a internet, enfim, como é que o senhor está vendo essa questão? Bom, a liberdade de expressão, ela é fundamental, não tem democracia sem liberdade de expressão. Né? Mas a liberdade de expressão, ela não é que cada um vai lá e diz o que quiser e bem entender. Por exemplo, apologia a crime não é liberdade de expressão, é crime. Uma pessoa ir para a internet estimular que agressões a membros do Tribunal Superior do país, por exemplo, como a gente vê acontecer, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. E o pior é que sempre tem algum maluco
que acaba achando que isso tem que ser feito, como tem acontecido seguidamente. 3 vezes já, né? Sem falar no que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, aquela depredação, a tentativa de golpe e depredação dos 3 principais prédios da nossa República, dos 3 poderes da República, né? O Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Então tem limites, né? O meu direito vai até o momento que não ofende o direito de outra pessoa. E isso tudo está regrado nas leis do país, na Constituição, na legislação, no Código Penal, no Código Civil. Ali estão regradas, ali estão definidas as regras do convívio em sociedade. Porque se não for assim, é a lei da selva. É a lei do mais forte. Né? E a humanidade deixou de ser uma selva há muito tempo. Ela se humanizou quando ela deixou de ser selva. Né? Quando ela passou a ser algo que tem regra, que tem funcionamento. Então, a liberdade de expressão é fundamental. O que a gente tem assistido é determinados setores que não querem regulamentar as chamadas redes sociais, né, por 2 tipos de razão. Há os que não querem regular porque estão ganhando dinheiro com a desregulamentação. Sim. Porque alguém que faça coisas estapafúrdias, há sempre quem queira ver as coisas estapafúrdias. Isso cria a chamada monetização. Ele tem tantos likes, ele tem tantas curtidas, ele tem tantas pessoas que assistem, que ele acaba recebendo dinheiro da plataforma digital, de uma grande big tech, né, que é localizada ou nos Estados Unidos, ou na China, ou em qualquer outro lugar. Né? Então tem gente que não quer regulamentar porque está ganhando muito dinheiro, inclusive as plataformas, essas são as que mais ganham. Mas também tem pessoas físicas, né, influencers, e coisas do gênero. Tem muito influencer que atua corretamente, mas tem outros que não, que espalham fake news, mentiras, inclusive sobre coisas que acabam tendo repercussão na vida de muita gente, repercussão negativa na vida de muita gente. Sim, suicídios até. E os outros que não querem regulamentar é aqueles que usam essas redes para espalhar notícias mentirosas sobre seus adversários políticos, mentiras sobre os governos aos quais eles são contrários, né? Gerando comoções, muitas vezes, na população, né? Para tentar obter um objetivo político. Eu sou favorável que haja uma regulamentação, a liberdade de expressão tem que ser garantida, mas, da mesma forma que uma emissora de rádio, do que uma emissora de televisão, do que um jornal, quando eles aceitam colocar lá no seu veículo uma propaganda de rádio, uma propaganda de televisão, uma propaganda no jornal, eles acabam também tendo responsabilidade sobre o conteúdo que eles publicam, ou que eles veiculam. Se eles veiculam uma atividade criminosa, eles têm responsabilidade sobre isso. Por que o Facebook não tem que ter isso? Por que o Instagram não tem que ter isso? Por que o TikTok não tem que ter isso? Por que o tal do X não tem que ter isso? Né? Eles também têm que ter responsabilidade sobre aquilo que eles veiculam ou que eles permitem que circule nessa plataforma, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Sim. Esses são os que mais ganham dinheiro com esse negócio. Sim, mudou o mercado da propaganda. O que está se propondo não é tirar a liberdade de expressão. Agora, não pode ter apologia a racismo, porque racismo é crime. Não pode ter indução à violência contra a população LGBT, porque isso é crime. Não pode ter ofensa, né, não pode propor o fim do Estado Democrático de Direito, não pode defender ditadura, porque isso está na nossa Constituição, que nós somos uma república democrática. Né? Então, tudo isso tem que ser regulamentado. E quem quer permitir isso é porque ou quer ganhar dinheiro ou quer tirar vantagem política num ambiente completamente desregulamentado. Esse modelo é urgente, deputado, e eu não sei qual é o calor do debate, porque as big techs é muito difícil, né, de serem imputado algum grau de responsabilidade. Aí vai a tia do WhatsApp, vai o irresponsável, vai os automatizados, enfim, tem um monte de subterfúgios digitais, mas é um caminho que tem que ser trilhado justamente, né, pelo que o senhor fala, presidente.
tem uma série que está passando que a escola está investigando o suicídio de uma menina que foi vítima de bullying na escola, por exemplo. O que nas redes sociais, né, uma exposição, né, de alguma coisa íntima, é muito possível que isso aconteça em qualquer idade. O que eles dizem, né, é que não, se alguém se sentir atingido, ele entra na justiça e tira aquela publicação, né? Bom, mas aí já está publicado, né? Sim. Já está no prejuízo. Então, eles deveriam ter a capacidade, não, isso aqui eu não vou publicar, porque isso aqui é uma apologia ao racismo, isso aqui não se baseia em fatos reais, não vou permitir que publique. Bom, aí se alguém se sentir atingido, não, estou sendo ferido na minha liberdade de expressão. Então, ele que entra na justiça para que a coisa seja publicada. Tem que inverter a dinâmica, porque depois que está na rede, o crime está feito. E o direito de resposta, que era... Tem uma pessoa exposta, tem alguma mentira exposta. Então, ao contrário, a plataforma tem que regular. Se ela, eventualmente, fizer uma regulação que fere a liberdade de expressão de algo que não é essas apologias a coisas erradas e crimes, bom, a pessoa vai entrar com pedido de liminar, um juiz vai examinar e vai conceder o direito da veiculação daquilo, né? Então é isso, assim como o jornal, a televisão e o rádio têm que fazer o juízo de valor do que estão veiculando, e fazem, né? Fizeram a vida inteira. Né? Então, eles também têm que fazer. Agora, eles não querem, né? E o problema é que eles têm um lobby poderoso, um lobby econômico poderoso, eles são grandes grupos internacionais, o dono do X e é um dos homens mais ricos do mundo. Está cuidando do galinheiro agora, né? Lá, junto com o Trump. E o direito de resposta não atinge, como antigamente, uma emissora grande que tinha um público fixo, o direito de resposta no mesmo horário, há uma certa retratação, apesar de nunca o suficiente, na minha opinião. Mas nas redes sociais, existe o dark media, então nunca vai atingir o mesmo público. Então é lucrativo para quem ofende dar o direito de resposta, porque não vai atingir a mesma coisa. Exatamente. Muito bem levantado, Miguel. Então, nós precisamos dessa regulamentação, né? Isso é fundamental, né? Só quem não quer, quem está ganhando muito dinheiro com isso, e quem tem objetivos políticos escusos. Não tem outra questão que possa ser dita sobre isso. E sempre com essa hipocrisia, porque é uma verdadeira hipocrisia, de dizer que estão defendendo a liberdade de expressão. Veja bem, a Constituição diz que o parlamentar, seja ele numa Câmara de Vereadores, num Congresso Nacional, numa Assembleia Legislativa, ele é inviolável nas suas opiniões e votos. Mas isso não dá o direito de um parlamentar ir para a tribuna do parlamento da qual ele faz parte, e ir lá naquela tribuna ofender a honra alheia, né? Fazer apologia ao crime. Ele não pode fazer isso. A quebra de decoro. Já está pacificado na legislação brasileira, inclusive com decisões, a meu ver, muito corretas dos tribunais, dizendo o seguinte: não, ele é inviolável nas suas opiniões políticas, nas suas visões, mas ele não é inviolável se ele cometer crime na tribuna. Apologia a crime é crime. É crime. Né? O cara ir lá fazer um discurso racista, um discurso xenofóbico, é crime, tipificado no Código Penal brasileiro. Sim. Então, ele pode ir lá na tribuna e dizer o que ele quiser? Não, ele não pode dizer o que ele quiser. Ele não. Da mesma forma, numa plataforma digital. A pessoa não pode achar que ela pode ir lá dizer o que quiser. Mas se ele quiser lá na tribuna, quem for ofendido pode entrar com uma ação contra ele? Pode entrar com uma ação contra ele. Porém, tem uma regra que foi descumprida. Então, ele é passivo, inclusive, de perder o mandato, né? Além de responder penalmente por isso. Exatamente. Então aquilo que eu digo, né? A vida coletiva numa civilização, a civilização pressupõe civilidade. Civilidade significa respeito de um para com o outro, respeito ao direito do outro, respeito à convivência com quem pensa diferente de mim, né? E tem regras que estão nas leis. O Código Civil regula as relações entre as pessoas,
das pessoas com as empresas, né? Claro. O Código dos Direitos do Consumidor, por exemplo, né? Sim. A Constituição, que define os direitos fundamentais, um conjunto de leis que regulam, né, o ambiente econômico, né, um conjunto de leis que regulam a legislação sanitária para a defesa da saúde coletiva. Isso é a civilização. Isso e isso implica, né, tomar decisões, que muitas vezes são decisões que não são consensuais, às vezes são por maioria. Claro. Né? É importante a insistência em resistir contra quem tem bom senso, quem tem lucidez política e social, contra esta persistência em querer romper o status quo e fazer a própria lei, não é? Ditatorialmente, enfim, deputado. Eu sei que a sua agenda aí é corrida também, deputado, nós temos mais uns minutinhos com a sua anuência, por gentileza. Gostaria de perguntar sobre a sua relação com o governo do Estado. Nós sabemos que, né, o presidente da Assembleia, assim como o presidente da Câmara, tem algum poder importante, pautar o debate, enfim. Como é a sua relação com o governador Eduardo Leite? Bom, eu sou um deputado de oposição ao governo, né? O fato de ser oposição não quer dizer que a gente... Bom, agora esse ano eu sequer voto, né? Porque o presidente só vota se houver empate em alguma votação. O presidente, ele faz a mediação do debate e só vota se houver empate, né? Só o voto de Minerva, né? O chamado voto de Minerva. Mas, enfim, eu como quando não era presidente, votava, não quer dizer que votava sempre contra tudo que o governador manda. Tem muitas propostas que o governador mandou, que inclusive foram construídas pela nossa bancada, né? Que nós apresentamos o projeto poderia ter algum vício de origem, porque poderia se dizer que era prerrogativa exclusiva do governador apresentar esse tipo de projeto. Então, nós pegamos o projeto, pedimos audiência com o governador, apresentamos para eles, nossa bancada está propondo isso, se o senhor quiser aproveitar, sinta-se à vontade. O próprio Fundo de Reconstrução do Estado foi assim. Nós levamos a proposta para ele fez modificações e mandou do jeito que ele achava, não exatamente do nosso. Nós votamos favorável, mesmo discordando de alguns aspectos ali, achando que poderiam ter coisas que ele poderia fazer melhor, mas votamos favorável. Agora, há votações que a gente vota contra, porque a gente não tem concordância, né? E a relação que tem que ter entre o presidente da Assembleia Legislativa e o governo do Estado é uma relação que tem que ser mediada pelos princípios da Constituição. Os poderes da República, os poderes do Estado são harmônicos, porém independentes entre si. A Assembleia Legislativa não é uma extensão do governo do Estado. O governador, a grande maioria das votações, ele ganha aqui, porque ele tem maioria, né? Quando há uma divergência, né, ele acaba ganhando porque ele tem maioria. A maioria dos deputados fazem parte do governo dele, mesmo partidos que não estavam na aliança original dele, entraram para dentro do governo, ele tem maioria na Assembleia. Mas ele já teve derrotas. Para só rapidamente aqui, 2, 3 que eu possa lembrar. O governador queria lá no primeiro semestre de 2022 usar recursos do Estado, 500 milhões de reais de recursos do Estado, para fazer obras numa BR, aqui na região metropolitana, na BR-116. Sim. E a Assembleia não autorizou. Nós dizíamos na época que isso era responsabilidade do governo federal, nós não devíamos gastar os recursos do Estado para isso, os recursos do Estado deviam ser reservados para obrigações do Estado. E a maioria da Assembleia concordou e o governador não conseguiu aprovar isso. O governador queria aumentar o ICMS. Nós dizíamos que o ICMS não precisava aumentar, porque aquela perda de arrecadação que tinha sido dada pelo fato de o governo, lá na gestão do Bolsonaro, ter mexido no ICMS, que era dos estados e não do governo federal, e os estados perderam a arrecadação, né, que isso seria compensado, o governo federal novo, né, o governo do presidente Lula diz, não, nós vamos compensar, que isso reorganizaria as finanças dos estados, como de fato se verificou. Né, e a Assembleia não aprovou e o tempo mostrou que nós estávamos com a razão. A arrecadação do estado se recompôs. Né? Então a relação é essa, ela é uma relação respeitosa. Eu tenho divergências com o Eduardo Leite, mas tenho convergências. Por exemplo, ele defende também o regime democrático, ele não é a favor de ditadura. Eu acho que isso já é um grande valor em comum que a gente tem. Sim. Mas no dia a dia das questões do Estado, eventualmente a gente tem diferenças. Eu não acho correto, por exemplo,
o sistema de concessão rodoviária que foi feito. Acho que redunda em tarifas muito elevadas. Eu votei contra essa modelagem, mas a maioria da Assembleia, infelizmente, aprovou. O resultado disso são tarifas de pedágio extremamente caras. Poderia fazer um modelo com tarifas mais baixas, um modelo diferente desse. Então, são questões práticas, né, que a gente acaba discutindo. Né? Não sou favorável ao brutal arroxo salarial que o funcionalismo público tem sido submetido. As pessoas, às vezes, não se dão conta disso, Miguel, mas veja bem, o funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, ele não teve a reposição da inflação. Pois é. A inflação aí nesses 10 anos acumulada dá em torno de 70%. O funcionalismo público, a maioria das categorias teve 6% de reajuste. E muito atacado também, não é? Teve um pouquinho mais, porque, quer dizer, uma parte do magistério, as professoras aposentadas não tiveram reajuste nenhum. Sim. Em 10 anos, não tiveram um centavo de reajuste. Não estou falando de aumento de salário, estou falando da inflação. Uma professora hoje, aposentada, ganha 70% menos do que ganhava há 10 anos atrás. Então, isso eu sou contra. Né? Claro. Então, são coisas práticas da administração pública que nos levam a ser de oposição ou de situação, não é só as questões ideológicas, né? Claro, não, são questões práticas também, né? Justamente como um poder mediador e de debate, de diálogo, assim, de posicionamento prático mesmo. Deputado, duas palavras, já que nós coincidentemente vamos falar nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, e o Partido dos Trabalhadores é bastante ativo nessa questão da diversidade, enfim. E depois, para concluir, já na mesma pergunta, não é? Para a sua se despedir também, o legado que o presidente, o deputado Pepe Vargas, pretende deixar como presidente da Assembleia, isso está vislumbrado ou isso é fruto do trabalho diário? Bom, Miguel, primeiro, de fato, o nosso partido é o primeiro partido no Brasil, e muitos ainda não têm isso, que estabeleceu a paridade de gênero, ou seja, em todas as instâncias de direção do nosso partido, no diretório nacional, diretórios municipais, diretórios estaduais, é metade de homens e metade de mulheres. Então, as mulheres têm paridade de gênero em relação aos homens. Pelo menos, né? Tem que ter paridade de gênero. Sim. E também aqui na Assembleia, por exemplo, tem um fato inédito, acho que essa já é, de certa forma, um legado. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, todas as superintendências da Assembleia são mulheres, que eu nomeei como superintendentes. Nós temos 4 superintendências, a superintendência legislativa, a superintendência geral, né, a superintendência geral, a legislativa, a superintendência administrativa financeira e a superintendência de comunicação. Todas elas são mulheres. Não foi assim, vou botar só mulheres. Eu fui vendo no quadro que tem aqui, com as pessoas que poderiam vir me auxiliar na administração, e fui, quando eu vi, digo, mas só tem mulher. Né? O que comprova a capacidade das mulheres, né? Elas não estão aqui porque elas são mulheres. Elas estão aqui nessas funções porque elas são competentes, diligentes, sabem fazer as coisas. E assim né? Quer dizer, tem muita gente ainda que não reconhece isso, né? Mas tem muita luta ainda, né? As mulheres ainda não recebem em toda a economia. No setor público, não. No setor público, trabalho igual, salário igual. Não importa se é homem ou mulher. Mas na iniciativa privada não é assim. As mulheres recebem menos que os homens. Isso tem estatísticas que mostram, enfim. Então, nós temos que ter muita coisa ainda para avançar na questão dos direitos das mulheres, né? Sobre o legado que a gente quer deixar, veja bem, nós tivemos esses eventos climáticos extremos, nós tivemos 3 anos seguidos de seca, e aí tivemos um ano de enchentes, de setembro de 2023 a maio de 2024, foram 3 grandes enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora nós estamos com uma seca bastante forte em pelo menos 3 regiões do estado, grandes regiões do estado, na região mais oeste, na fronteira oeste, na região das Missões, na região central, nós estamos com seca novamente. Exato. Então, fazem 5 anos que nós não temos clima normal. Isso nunca tinha acontecido. Então, se alguém acha que as mudanças do clima não existem e não chegarão, elas já chegaram. Isso gera prejuízos, fora as vidas que são perdidas, que essas não se recuperam,
gera prejuízos econômicos e materiais brutais. O governo federal está tendo que aportar aqui no Rio Grande do Sul 112 bilhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul. Isso, inclusive, permitiu que o nosso estado tivesse um crescimento econômico em 2024 superior ao crescimento nacional. Amanhã vai ser divulgado os dados do PIB nacional, vamos ter um bom crescimento no Brasil, ao contrário que alguns economistas, aliás, como tem errado, né, esses economistas que fazem avaliações negativas da nossa economia, a cada ano eles têm que morder a língua, porque o crescimento aumenta, o emprego aumenta, a renda aumenta, a inflação se mantém sob controle, né, mas eles fazem sempre, alardeiam sempre coisas muito negativas que depois a vida real mostra que não acontecem. Mas o Rio Grande vai ter um crescimento, todos os economistas são unânimes nisso, que é superior ao crescimento do PIB nacional, porque teve que se fazer muito investimento em função dessa catástrofe do clima. Mas nós precisamos dar a nossa contribuição, nós temos que pensar que isso pode acontecer de novo, e que nós temos que pensar aquilo que é adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima. Agora, toda crise enseja oportunidades. Nós vamos ter que reduzir gases de efeito estufa, vamos ter que mudar a nossa matriz energética, nós vamos ter que mudar sistemas produtivos para que sejam mais sustentáveis. Bom, isso é um problema? É um problema, mas ele também pode ser uma grande solução. Claro. Porque nós podemos ter muito investimento em pesquisa e inovação, nós podemos ter muito investimento em capacitação dos recursos humanos para novas profissões que serão necessárias em número maior para fazer enfrentamento dessas questões. Né? Nós podemos ter muitos investimentos, portanto, em torno disso, até porque há organismos internacionais que têm linhas de financiamento para essas questões das mudanças do clima. Então, nós vamos fazer esse debate esse ano, através do Fórum Democrático de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa, o debate sobre o crescimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 20 anos, o Rio Grande do Sul teve um crescimento abaixo do que os demais estados da região sul. Nós já fomos responsáveis por 6,6% do Produto Interno Bruto Nacional. Hoje, nós somos responsáveis por 5,8% do Produto Interno Bruto Nacional. Nós fomos perdendo terreno. Então, nós temos que discutir as razões disso e ver que elementos nós precisamos ter para superar isso. O que é tarefa do governo federal, o que é tarefa do governo estadual, o que é tarefa da Assembleia Legislativa, o que é tarefa do setor privado, o que é tarefa da sociedade como um todo, para a gente ter um crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e social. Né? Então, nós vamos fazer esse debate ao longo do ano, serão várias atividades do Fórum Democrático, inclusive indo nas regiões, né? Nas 9 regiões nacionais. Teremos aí na região da Serra também, né? Estaremos presentes, mobilizando, nós queremos mobilizar a sociedade, o setor produtivo, as prefeituras, as câmaras de vereadores, as entidades da sociedade civil, para discutir isso, como em cada região a gente pode pensar o desenvolvimento e o crescimento econômico de forma sustentável. Perfeito. E ficamos à disposição também para participar desse debate. Presidente, tenho certeza que é urgente, necessário, né, emergente, na emergência climática, e precisa de uma liderança serena. Tenho certeza que com a experiência que o senhor tem, isso vai ter progressos positivos. Desejamos boa sorte aqui como conterrâneos e também como brasileiros, não é? Como um todo. Muito obrigado pela sua participação. Desculpe aí se passamos um pouco do tempo, né? Eu sei que a agenda do presidente não é pouca, não, mas fica o convite também para o senhor nos visitar presencialmente aqui quando tiver oportunidade. Será um enorme prazer, Miguel. Obrigado pela oportunidade de falar contigo, com todas as pessoas que acompanham a Teoria de Tudo, né? Prazer. Desejar aí um abraço para todo mundo. Legal, obrigado, bom dia, até a próxima. Conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, aqui no Teoria de Tudo. Rápido intervalo, voltamos para a conclusão já. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria